Olá, tudo bem? Vamos falar hoje sobre o I de interesse do nosso método. O I de interesse, ele significa o interesse pela ação, o interesse de colocar realmente a mão na massa, de realizar as nossas metas para atingir os nossos objetivos. Então é algo mais concreto. Eu digo que o interesse da ação seria através da nossa organização. Para que a gente consiga manter uma rotina alimentar bem sólida e também bem produtiva, a gente precisa de uma organização. Para a gente conseguir manter a disciplina, para a gente conseguir manter uma constância também. Porque a nossa rotina alimentar, ela requer algumas atividades que por muitas vezes requer tempo. Como, por exemplo, pensar no que vamos comer durante a nossa semana inteira. Por muitas vezes teremos que montar um cardápio para a gente ver realmente o que é preciso, né, comprar para a gente preparar as nossas refeições. E tudo isso leva tempo e organização. Porque a gente precisa pensar nos alimentos que vamos consumir, montar uma lista de compra, ir ao mercado para fazer esta compra, o tempo da preparação, e mesmo aquelas pessoas que não cozinham, elas precisam pensar e se programar no que vão pedir para comer. Porque se a gente quer manter uma rotina com uma alimentação saudável, a gente precisa pensar nisso, nesse equilíbrio dos nutrientes, nessa refeição, né, bem equilibrada. Então a gente precisa realmente parar para montar aquilo que vamos nos alimentar e ter tempo, né, até mesmo para comprar e preparar ou pedir. E se a gente for pedir também marmitinhas que são congeladas para ao longo da semana, a gente precisa também de tempo para fazer este pedido. E se a gente for fazer essas marmitinhas, a gente também precisa de tempo para estar fazendo. E olha que leva tempo, hein? Então, gente, a gente precisa colocar tudo isso em um papel. É muito importante o uso de uma agenda para a gente conseguir se organizar. A agenda, ela é muito legal porque a gente consegue colocar tempo também nela, horários bem definidos. Nossa, e ela contribui muito para nossa saúde mental. Eu falo isso porque quando eu não tinha uma agenda assim, que eu falo de todas as áreas da minha vida, tá? Não só uma agenda profissional, mas uma agenda que junte, né, as duas áreas, por exemplo, a profissional com a pessoal, porque não dá para desvincular, não dá, porque elas estão muito juntas, né? Uma depende da outra. A gente precisa colocar os nossos horários de trabalho, a gente precisa colocar também os horários que a gente consegue através, né, da nossa liberação do trabalho para a gente conseguir produzir as coisas para a gente, né, em todos os sentidos, não só da alimentação, que seja em uma academia, em uma atividade, né, uma caminhada, o horário de sono também que é tão importante. Então tudo está interligado. Então a gente precisa se organizar de um modo total, integral. Trabalho, às vezes estudo, né? Também que muitos estudam, com também a casa, com os filhos, com o marido, ou com o namorado, que seja, né? Ou com os pais também, né? Que muitos moram com os pais. Então é isso, é tentar encaixar horários certos, porque a gente sabe que quando a gente não se organiza, não coloca horários estipulados,
a gente leva um dia totalmente bagunçado, porque a gente tem que parar ainda para pensar no que vamos fazer. E na correria do dia a dia, a gente se perde. E aí, quando a fome bate, a gente come qualquer coisa. Eu sinto isso. Porque quando eu não me organizo, eu quero comer algo que eu vejo que está mais fácil ao meu alcance. E, infelizmente, quando a gente procura algo fácil ao nosso alcance, a gente nunca acha algo muito saudável. Sim, claro, tem as frutas, que é a primeira coisa que a gente pensa, né? Vou comer uma fruta. Só que por muitas vezes a gente precisa de comida. E para ter a comida, a gente precisa ter tempo para preparar ou para comprar. E para comprar uma comida saudável, às vezes de última hora, também se torna difícil. Então, gente, esta é a ação de hoje. Fazer uma agenda bem definida, com horários certos, que sejam atingíveis também, né? Porque a gente precisa também de horários assim que a gente saiba que vai dar tempo, né? Que vai ter um espaço de tempo bom pra gente fazer tudo aquilo que a gente tem que fazer, porque às vezes a gente quer colocar tudo, né? Em uma pequena quantidade de tempo e a gente se perde também, a gente não consegue fazer nada e a gente se frustra também por não ter feito. Então, ser uma agenda bem atingível naquilo que a gente vive e que a gente se propõe a fazer. Eu digo que é muito importante a gente colocar os nossos objetivos, na verdade, as nossas atividades principais, que são muito importantes, que é a nossa prioridade, em um tempo maior. E aquilo que talvez não é tão importante, a gente pode até delegar para outra pessoa ou deixar para fazer em outro momento, mas o que importa, sendo que a gente já traçou metas para os nossos objetivos, a gente precisa colocar atividades dentro de uma rotina, né? Uma rotina semanal, mensal, para que a gente consiga atingir estes objetivos. E o objetivo, acredito muito de muitas de vocês, o que é? É a perda do peso, é o controle do peso, é a manutenção da saúde, não é? Então a gente precisa ter uma rotina alimentar boa, mas que seja de forma organizada para que possa manter uma disciplina, uma constância. Então, eu queria muito que vocês colocassem isso no papel. Se você não tiver uma agenda, né, assim, física, que coloque numa agenda digital. Nossa, eu tinha muita resistência de uma agenda digital. Eu era daquela pessoa meio pré-histórica, sabe? Tudo escrito. Na verdade, eu ainda sou eu sou um pouco resistente à questão da parte digital, de mudar um pouquinho os meus pensamentos, a minha mentalidade mesmo, né, na verdade. Mas eu comecei a mexer mais nisso e é engraçado, porque foi uma paciente minha que um dia falou assim para mim: Kate, por que você não usa a agenda digital do seu celular? Em vez de fazer as marcações dos seus pacientes todos, né, nessa agenda. Você acredito que fica até mais para você fica muito mais prático, porque você vai andar com seu celular. E realmente, né, não precisava carregar aquela agenda enorme dentro da bolsa. E aí ela me deu essa dica que eu achei ótima e comecei a mexer. E foi daí que eu comecei a mexer em vários aplicativos diferentes, porque, nossa, por que não para organizar melhor a minha vida também? Eu digo que tem vários modos para a gente se organizar, tem aplicativos ótimos também para a gente colocar os nossos objetivos e metas também em ação de maneira mais organizada. Gente, quando a gente se organiza, a gente gera menos conflitos mentais.
Eu falo isso porque, por muitas vezes, quando eu não me organizava, eu ficava muito ansiosa, muito ansiosa. Era uma ansiedade crônica, porque eu acordava, eu sabia que eu tinha várias responsabilidades, eu tinha que fazer várias coisas, que estavam tudo aqui na minha mente, mas eu não colocava em ação, eu procrastinava porque eu não me organizava. Os dias iam passando e eu sabia de tudo aquilo que eu precisava fazer e não fazia pela minha bagunça e gerava um conflito em mim interno de um desconforto que gerava uma angústia muito grande, junto com essa ansiedade. E eu vejo isso no consultório. Existe aquela força de vontade, aquela decisão de fazer, sabe? Como eu tinha também. Mas às vezes se perde no meio dessa bagunça. Então, eu queria muito que vocês se organizassem agora para a gente conseguir avançar e conseguir evoluir, tá? Eu vou falar para vocês essa agenda apenas. É claro que tem outras formas também de organização, como eu disse, mas começando pela agenda já tá ótimo, tá, gente? É claro que eu poderia estar falando para vocês, façam um cardápio, seria perfeito. Façam listas de compra, se programem, né? Se programem até mesmo dias certos para poder ir ao mercado. Isso vocês conseguem, né? Porque uma vez por semana é muito prático, né? Não precisa ir todos os dias. Agora, a questão, né, do cardápio semanal, eu sei que requer tempo de ficar pensando e colocando. Eu sei que as minhas pacientes, né, elas têm um plano alimentar e que através de uma listinha de substituição, elas vão colocando as trocas, né? Então se torna mais fácil também. Só que por muitas vezes não acontece isso também, né? Porque às vezes vai muito só naquele plano alimentar, né? E quando a gente faz um cardápio semanal, além de a gente conseguir balancear melhor os nossos alimentos e de forma assim mais saudável, porque há um equilíbrio, a gente consegue também economizar tempo, e a gente sabe que tempo é vida, tá? É claro também que quando o paciente está um bom tempo comigo, existem outros cardápios que a gente vai proporcionando ao paciente, trocas também, que fica mais fácil dele fazer a escolha alimentar de maneira mais assim, de uma maneira maior, né? De qualidade, assim, de escolha, tá? Mas eu digo que só com plano alimentar não é o suficiente, a gente precisa trocar esses alimentos ao longo do tempo. Mas eu vou passar algumas atividades para vocês, tá? Para vocês terem ideias de trocas. Acredito que muitas, né? Muitas já sabem mais ou menos como fazer essas trocas, mas sempre é bom lembrar um pouquinho mais e fazer essas atividades, né, de maneira mais frequente para reforçar, tá? Para reforçar o equilíbrio dos nutrientes. Quando eu falo muito de balanceamento, é isso, tá, gente? Balanceamento dos nutrientes, que é tão importante, que é muito mais importante do que quantidade de alimentos, tá? E para manter um balanceamento bom, a gente precisa de organização também, tá? Então, até o próximo vídeo e vamos nos organizando.